Capítulo 6. Deus ajuda aos que param de castigar-se. Uma das piores coisas que costumam acontecer a quem foi ferido pela vida é a tendência a aumentar as proporções do mal recebido, ferindo-se a si próprio uma segunda vez. Além de vítima de rejeição, privação, ferimentos ou má sorte, tal pessoa sente frequentemente a necessidade de se ver como ruim em função do que lhe está acontecendo e afasta os que tentam aproximar-se para ajudá-la. Muitíssimas vezes, em nossa dor e confusão, instintivamente agravamos as dificuldades. Passamos a achar que não somos dignos de ajuda. E esta solidão autoimposta, culposa, irada e ciumenta faz com que uma situação em si ruim se torne ainda pior. Certa feita, li um provérbio popular iraniano que diz: "Se você ver um cego, chute-o, por que deveríamos ser mais gentis que Deus?" Em outras palavras, diante de alguém que está sofrendo, só nos resta crer que ele merece o seu destino e que é vontade de Deus que ele sofra. Coloque-se, portanto, do lado de Deus, evitando-o ou humilhando-o ainda mais. Tentar ajudá-lo é agir contra a justiça divina. A maioria de nós provavelmente há de reagir a esse ponto de vista, exclamando: "É terrível!" Em geral, achamos que somos capazes de uma visão mais humana. Porém, não raro, nos surpreendemos dizendo inadvertidamente às pessoas sofredoras que, de algum modo, elas merecem as provações. E dessa maneira, só fazemos alimentar seu latente sentimento de culpa e a suspeita de que talvez tenham procurado o mal que lhes adveio. Estão lembrados dos consoladores de Jó na história bíblica? Quando foram visitar Jó, os três amigos sinceramente desejavam consolá-lo por suas perdas e doenças. No entanto, fizeram tudo errado e acabaram levando-o a sentir-se pior do que antes. Acaso poderíamos aprender de seus erros de que é que alguém ferido pela vida de fato necessita e como seus amigos e vizinhos lhe podem ser úteis? O primeiro erro deles foi pensar que, ao dizer "por que Deus faz isto comigo?", Jó estava fazendo uma indagação e que eles o ajudariam se respondessem à pergunta, explicando por que Deus estava agindo daquela maneira. Na realidade, as palavras de Jó nem de longe contêm uma indagação de ordem teológica, elas são um grito de dor. Depois daquelas palavras, caberia um ponto de exclamação, não de interrogação. O que Jó queria de seus amigos, o que ele estava de fato pedindo com a pergunta "por que Deus faz isto comigo?", não era teologia, mas simpatia. Não desejava que lhe explicassem Deus, tampouco estava querendo mostrar-lhes que sua teologia era insatisfatória. Ele queria somente dizer-lhes que era realmente um bom homem e que as coisas que lhe estavam acontecendo eram terrivelmente trágicas e injustas. Mas seus amigos empenharam-se tanto ao falar de Deus que quase esqueceram de Jó, a não ser para observar que ele devia ter feito alguma coisa de muito ruim para merecer aquele destino das mãos de um Deus justo. Como jamais haviam estado na situação de Jó, seus amigos não podiam perceber o quanto era inútil e ofensivo o julgamento que estavam fazendo, dizendo a Jó que não devia chorar nem se lamentar tanto. Ainda que eles tivessem sentido na carne semelhantes perdas, nem assim teriam o direito de julgar a dor de Jó. É difícil saber o que dizer a alguém abalado por uma tragédia, é mais fácil saber o que não dizer. Tudo o que possa ser tomado como crítica por quem se lamenta, não leve tão a sério, controle suas lágrimas, você está transtornando as pessoas, é errado. Tudo o que tenta minimizar a dor de quem se lamenta, isto é provavelmente para seu bem, podia ser muito pior, ela está muito melhor agora, provavelmente não será entendido nem apreciado. Exigir de quem se lamenta que disfarce, rejeite seus sentimentos, não temos o direito de questionar a Deus. Deus deve amá-lo muito, pois o escolheu para este fardo. É igualmente negativo. Sob o impacto de tantas tragédias, Jó tentava desesperadamente manter seu autorrespeito, a certeza de que era um homem bom. A última coisa no mundo que ele desejava ouvir era que não vinha agindo bem. Fossem as críticas sobre a maneira como se queixava ou sobre os atos que praticara para merecer tal destino, o efeito era o mesmo que o sal provoca em uma ferida aberta.
Jó precisava de simpatia mais que de conselho, por mais sensato que fosse o conselho. Haveria tempo e lugar para este último. Precisava de compaixão, da sensação de que outros participam também de sua dor, mais do que de explicações teológicas sobre os caminhos de Deus. Precisava de conforto físico, de pessoas que partilhassem sua força com ele, sustentando-o em vez de condená-lo. Precisava de amigos que lhe permitissem zangar-se, chorar e desabafar alto, muito mais que de amigos que o concitassem a tornar-se um exemplo de paciência e piedade para os outros. Precisava de alguém que dissesse, sim, o que aconteceu é terrível e não faz sentido, e não para dizer-lhe, coragem, Jó, afinal de contas não é tão ruim. E foi aí que os amigos falharam. A expressão consoladores de Jó passou a designar pessoas que desejam ajudar, porém que se mostram tão preocupadas com suas próprias necessidades e sentimentos que acabam por piorar as coisas. Contudo, os amigos de Jó, sob dois aspectos, procederam bem. Em primeiro lugar, eles vieram. Estou certo de que a visão do amigo na miséria lhes era dolorosa e de que eles provavelmente tiveram vontade de afastar-se e deixá-lo só. Não é agradável ver um amigo sofrer, e a maioria de nós evita de bom grado essa experiência. Ou nos afastamos de todo, de modo que quem sofre acaba por ficar isolado, com o sentimento de rejeição coroando sua tragédia. Ou nos aproximamos como que evitando a razão de nossa presença ali. As visitas a hospitais e manifestações de condolências transformam-se em conversas amenas sobre o tempo, a bolsa de valores ou as notícias esportivas, assumindo um ar de irrealidade em que a preocupação mais importante no espírito de todos os presentes é deixada de lado. Os amigos de Jó pelo menos tiveram a coragem de encará-lo e enfrentar sua dor. E em segundo lugar, eles ouviram. Segundo o relato bíblico, sentaram-se com Jó durante muitos dias, sem nada dizer, enquanto Jó extravasava sua dor e cólera. Esta, acho eu, foi a parte mais útil da visita. Nada do que eles fizeram depois fez tanto bem a Jó. Depois de Jó haver desabafado, eles deveriam ter dito, sim, é realmente terrível, não sabemos como você pode suportá-lo, em vez de se sentirem compelidos a defender Deus e a sabedoria convencional. Sua presença silenciosa deve ter sido bem mais útil ao amigo do que as longas explicações teológicas. Podemos extrair disto uma grande lição. Há alguns anos passei por uma experiência que me ensinou alguma coisa sobre como as pessoas pioram uma situação por se censurarem a si mesmas. Certo mês de janeiro, eu tive de oficiar aos funerais em dias sucessivos de duas senhoras idosas de minha comunidade. Ambas morreram cheias de dias, como diria a Bíblia. Ambas sucumbiram ao desgaste normal do organismo, depois de uma vida longa e bem vivida. Calhou de as duas casas serem próximas, de modo que pude fazer as visitas de condolências às duas famílias na mesma tarde. Na primeira casa, o filho da falecida me disse, se eu tivesse mandado minha mãe para a Flórida, tirando-a deste frio e desta neve, ela ainda estaria viva. Sinto-me culpado pela sua morte. Na segunda casa, o filho da outra disse, se eu não tivesse insistido com minha mãe para que fosse para a Flórida, ela ainda estaria viva. A longa viagem de avião, a mudança súbita de clima foram além do que ela podia suportar. Sinto-me culpado pela sua morte. Quando as coisas não se desenrolam conforme gostaríamos, torna-se muito tentadora a ideia de que, se tivéssemos procedido de maneira diferente, a história teria tido um final mais feliz. Os pastores de alma sabem que, toda vez que ocorre uma morte, os sobreviventes se sentem culpados. Como a ação que empreenderam teve um desfecho desagradável, acreditam que, se tivessem feito o contrário, mantendo a mãe em casa, adiando a operação, o final seria melhor. Afinal de contas, como se poderia ter evitado o pior? Os sobreviventes sentem-se culpados por estarem ainda vivos enquanto um ser amado está morto. Sentem-se culpados ao pensarem nas palavras amáveis que nunca dirigiram a quem morreu, ou pelas coisas boas que não encontraram tempo para propiciar-lhe. Na verdade, muitos dos rituais fúnebres em todas as religiões visam a ajudar os sobreviventes a libertarem-se desses sentimentos irracionais de culpa por uma tragédia que, de fato, não foi provocada por eles. O sentimento de culpa, eu sou o culpado, parece universal. Parecem existir dois sentimentos envolvidos em nossa inclinação para a culpa.
O primeiro é nossa compulsiva necessidade de acreditar que o mundo faz sentido, que há uma causa para cada efeito e uma razão para tudo o que acontece. Isto nos leva a encontrar padrões e conexões, tanto onde eles realmente existem, o cigarro ocasiona o câncer pulmonar, quem lava as mãos tem poucas doenças contagiosas, quanto onde eles existem apenas em nossas mentes. Meu time vence toda vez que vou ao estádio com a camisa da sorte. Aquela pessoa de quem eu gosto só me vê nos dias ímpares, nunca nos dias pares, a não ser quando um feriado interrompa a sequência. Quantas superstições comuns e pessoais nasceram baseadas em que algo de bom ou ruim sucedeu logo depois de termos praticado uma ação, originando-se daí a crença de que o mesmo ocorrerá sempre que seguirmos aquele padrão de comportamento. O segundo elemento é a noção de que nós somos a causa do que acontece, especialmente das coisas ruins. Parece muito curta a distância entre a crença de que tudo tem uma causa e a crença de que todo desastre é culpa nossa. As raízes deste sentimento podem estar em nossa infância. Os psicólogos falam do mito infantil da onipotência. O bebê pensa que o mundo existe para satisfazer as suas necessidades e que é ele quem faz com que tudo se realize. Ele acorda pela manhã e convoca o resto do mundo para suas tarefas. Chora e alguém vem atendê-lo. Quando está com fome, alguém vem alimentá-lo. Quando está molhado, aparece alguém para trocar-lhe as fraldas. Muito frequentemente, não superamos totalmente esta noção infantil de que nossos desejos fazem as coisas acontecerem. Uma parte de nossa mente continua a acreditar que as pessoas ficam doentes porque as odiamos. Nossos pais, de fato, a miúde alimentaram essa noção. Sem perceberem como eram vulneráveis nossos egos infantis, descarregaram sobre nós seu cansaço e frustração por razões que nada tinham a ver conosco. Empurraram-nos por nos encontrarmos em sua passagem, gritaram conosco pelos brinquedos espalhados ou pelo som alto da televisão, e nós, em nossa inocência infantil, achávamos que eles tinham razão, e que nós éramos o problema. A raiva deles podia passar no momento seguinte, mas nós carregaríamos ainda as cicatrizes do sentimento de culpa, com medo de sermos repreendidos por qualquer erro que aparecesse. Anos depois, quando algo não vai bem ao nosso redor, os sentimentos de nossa infância emergem e, instintivamente, pensamos que mais uma vez deitamos as coisas a perder. Mesmo Jó preferiu pedir que Deus lhe provasse sua culpa, a admitir que tudo não passava de um engano. Se lhe pudesse ser demonstrado que ele merecia seu destino, então pelo menos o mundo estava certo. Não haveria qualquer prazer em sofrer pelos desmandos de alguém, mas seria mais suportável do que descobrir que se vive em um mundo fortuito, onde as coisas acontecem sem razão. Por vezes, naturalmente, o sentimento de culpa é oportuno e necessário. Por vezes, provocamos a tristeza em nossas vidas e devemos assumir a responsabilidade. O homem que certo dia se sentou diante de mim, dizendo como deixar a esposa e os filhos pequenos para se casar com a secretária e queria ajuda para suplantar sua culpa pelo que causara aos filhos, estava me fazendo um pedido inoportuno. Ele deveria mesmo se sentir culpado e melhor seria pensar numa maneira de ressarcir sua primeira família do que procurar um modo de livrar-se de seu sentimento de culpa. A consciência de nossas incapacidades e falhas, o reconhecimento de que poderíamos ter sido melhores do que habitualmente fomos, são forças que favorecem o crescimento moral e o aperfeiçoamento de nossa sociedade. O sentimento oportuno de culpa faz as pessoas se esforçarem para melhorar. Porém, o sentimento excessivo de culpa, a tendência a nos censurarmos por coisas que claramente não dependem de nós, despojam-nos de nossa autoestima e talvez de nossa capacidade de crescer e agir. Uma das decisões mais difíceis que Bob tomou na vida foi colocar sua mãe, de 78 anos de idade, em um asilo para velhos. Era um caso limite, porque sua mãe era basicamente alerta e saudável e não exigia cuidados médicos, apenas não podia alimentar-se sozinha nem cuidar de si. 6 meses antes, Bob e sua esposa levaram-na para sua casa, depois que o apartamento pegou fogo por ter ela esquecido de desligar o aquecedor. Estava solitária, deprimida e confusa. A esposa de Bob tinha de vir de seu emprego ao meio-dia para dar almoço à sogra e colocá-la frente ao televisor até as crianças chegarem da escola. A filha adolescente de Bob teve de renunciar à sua vida social pela parte da tarde para pajear a avó enquanto Bob e a esposa estavam fora. As crianças foram dissuadidas de trazerem seus amigos para casa. A casa é pequena e o barulho se torna insuportável.
Depois de algumas semanas, ficou claro que a nova situação não funcionava. Os membros da família se tornaram agressivos e irritadiços uns com os outros. Todos faziam a conta para ver quem tinha renunciado mais. Bob amava sua mãe, as crianças amavam a avó, mas constataram que ela precisava de mais do que eles podiam oferecer. Não estavam preparados para fazer os sacrifícios de tempo e estilo de vida que os cuidados de uma anciã exigiam. Conversaram sobre isto uma noite, fizeram algumas sondagens e, relutantemente, porém com um palpável sentimento de alívio, a internaram em um asilo próximo. Bob sabia que estava tomando a decisão correta, mas ainda assim sentiu-se culpado. Sua mãe não queria ir, prometeu trazer o mínimo de problemas para casa, atrapalhar menos. Chorou ao ver os internados do asilo, mais velhos e mais acabados, perguntando se talvez em quanto tempo ficaria como eles. Naquele fim de semana, Bob, que normalmente não se considerava uma pessoa religiosa, resolveu ir ao culto antes de visitar sua mãe. Ele estava apreensivo quanto à visita, temeroso do que poderia encontrar ou do que sua mãe lhe poderia dizer, e esperava que o serviço religioso lhe trouxesse a necessária tranquilidade e paz de espírito. Por coincidência, o sermão naquela manhã foi sobre o 5º mandamento, honrar pai e mãe. O pastor falou dos sacrifícios que fazem os pais para criar os filhos e da relutância dos filhos em reconhecer aqueles sacrifícios. Criticou o egoísmo da geração de hoje dizendo: por que uma mãe pode cuidar de 6 filhos e 6 filhos não podem cuidar de uma mãe? Ao redor de Bob, homens e mulheres idosos balançavam a cabeça em sinal de aprovação. Bob deixou o serviço magoado. Sentia que acabara de ser chamado, em nome de Deus, de egoísta e ingrato. No almoço mostrou-se irritável com a esposa e os filhos. No asilo, foi impaciente com a mãe e incapaz de dar-lhe atenção. Estava envergonhado do que ele fizera e com raiva dela por ter sido a causa de seu embaraço e condenação. A visita foi um desastre emocional, deixando todos duvidosos acerca do funcionamento do novo arranjo. Bob era perseguido pela ideia de que sua mãe não viveria muito e de que após sua morte ele jamais se perdoaria pela infelicidade que seu egoísmo lhe causara nos últimos anos. A situação de Bob era difícil sob quaisquer circunstâncias. Os sentimentos de culpa, a ambivalência, estavam presentes desde o início. A desesperança que se apossa das pessoas idosas, seus apelos aos filhos, a impressão de que nem sempre se faz tudo o que pode ser feito, ressentimentos subjacentes, assim como a culpa em muitas pessoas perfeitamente decentes, tudo isto constitui uma situação difícil de ser vivida mesmo sob as melhores condições. Os pais, muitas vezes marcados pela vida, são também vulneráveis e, não raro, emocionalmente imaturos. Talvez não tenham consciência de que usam a doença, a solidão ou a culpa para manipular os filhos a fim de receberem a atenção de que desesperadamente precisam. A proverbial mãe judia, que vive lembrando aos filhos os sacrifícios que fez para a felicidade deles, criando um débito que ninguém é capaz de saldar durante uma vida inteira, tornou-se uma figura bem conhecida da literatura e do humor. Quantas mães judias são capazes de trocar uma lâmpada? Nenhuma. Não se preocupe comigo, divirta-se, eu ficarei bem, sentada aqui no escuro. A situação de Bob, porém, tornou-se pior por ter ouvido a voz da religião como se fosse um julgamento. É certo que devem existir sermões sobre a honra devida aos pais, só que eles poderiam ser mais cautelosos e levar em conta a predisposição das pessoas a sentirem-se culpadas. Se Bob estivesse com a cabeça fresca aquela manhã, teria dito ao pregador que 6 filhos talvez não possam tomar conta de uma mãe, porque aqueles 6 filhos têm também suas esposas e filhos. Teria explicado que amava sua mãe, porém sentia-se obrigado em primeiro lugar a cuidar do bem-estar da esposa e dos próprios filhos. Da mesma forma que, quando ele era mais jovem, sua mãe dispensara maior atenção ao seu bem-estar que ao dos próprios pais. Se Bob tivesse maior convicção sobre a moralidade dos seus atos, poderia ter rebatido as acusações. Todavia, como ele já foi para o culto com um pouco de culpa, as palavras do pastor só fizeram confirmar a ideia confusa de que ele era, de fato, um homem mau e egoísta.
Nossos egos são tão vulneráveis, tão facilmente nos consideramos condenáveis, que é indigno da religião nos manipular desta maneira. Na verdade, a meta da religião deveria ser ajudar a cada um ficar bem consigo mesmo quando se tomam decisões honestas e razoáveis, embora por vezes elas sejam necessariamente dolorosas. Até mais que os adultos, as crianças tendem a ver-se como o centro de seu mundo e a acreditar que seus atos fazem as coisas acontecerem. Só com muito trabalho se convencem de que quando um dos pais morre, não foram elas as causadoras. Papai não morreu porque vocês estavam com raiva dele. Ele morreu porque sofreu um acidente ou uma doença séria e os médicos não puderam fazer nada. Sabemos que vocês gostavam de seu papai, embora algumas vezes ficassem zangados com ele. Todos nós por vezes nos zangamos com as pessoas que amamos, e isto não significa que não as amamos ou que desejamos que algo de ruim lhes aconteça. As crianças precisam convencer-se de que o pai que morreu não as rejeitou, nem escolheu abandoná-las, como poderiam facilmente concluir de explicações do tipo "papai foi embora e não voltará mais". Até mesmo o autor do Salmo 27 da Bíblia, um adulto amadurecido e um poeta bem dotado, fala da morte de seus pais nesses termos: "Porque meu pai e minha mãe me abandonaram". Está tão intensamente envolvido pelas mortes deles que não consegue ver as coisas do ponto de vista dos dois, que estavam doentes e morreram, mas apenas do seu próprio, que eles o abandonaram. Seria bom assegurar à criança que seu pai desejava viver, que ele desejava voltar do hospital e continuar fazendo com ela as coisas que antes fazia, mas que a doença ou o acidente foi tão sério que ele não conseguiu. Tentar fazer com que uma criança se sinta melhor dizendo de como é bonito o céu e como seu pai está feliz por encontrar-se com Deus é uma outra maneira de privá-la dos benefícios da aflição. Agindo assim, pedimos que a criança negue e desconfie de seus próprios sentimentos, que seja feliz quando ela realmente deseja estar triste, da mesma forma que todos ao redor dela estão tristes. O direito que a criança tem de ficar desorientada e zangada, bem como a oportunidade de sua zanga pela situação, não contra o pai falecido ou contra Deus, devem ser reconhecidos na época em que vivemos. A morte de uma outra criança, um irmão, um amigo ou um desconhecido cuja morte foi noticiada pela televisão, também introduz no mundo da criança um sentimento de vulnerabilidade. Pela primeira vez, ela constata que algo de assustador e doloroso pode acontecer a alguém de sua idade. Fazia menos de 1 ano que eu estava à frente de minha atual congregação, quando fui chamado para levar aos pais a notícia de que seu filho de 5 anos de idade fora atropelado e morto pelo ônibus quando vinha da escola para casa. Além de tentar ajudar pai e mãe a lidarem com sua própria e esmagadora dor, e tendo ainda de enfrentar meus próprios sentimentos, eu gostava do garoto, gostava da família e recentemente soubera que meu filho morreria cedo. Tive de explicar a meus próprios filhos e aos outros garotos da comunidade que as crianças estavam sujeitas a tais acontecimentos. Quando eu saía para ir com os pais na noite seguinte ao acidente, meu filho Aaron, que tinha então 4 anos, perguntou-me para onde eu estava indo. Relutei em dizer-lhe que um garoto quase da sua idade tinha morrido, saindo depois de casa sem podermos conversar sobre o assunto. Disse-lhe então que um garoto se machucara em um acidente e que eu ia ver o que podia ser feito. Às 7 horas do dia seguinte, as primeiras palavras de Aaron foram: "Está tudo bem com o garotinho?" Para os amiguinhos da vizinhança e os colegas do jardim de infância do garotinho, dividi o episódio em 2 partes. Primeiro, disse-lhes que o que aconteceu a Jonathan era muito incomum, por isso todo mundo estava comentando. Por isso, a notícia foi dada no rádio e na primeira página do jornal local. Este tipo de coisa é tão raro que vira a notícia principal quando acontece. Quase sempre, as crianças descem dos ônibus e atravessam as ruas, com total segurança. Quase sempre, as crianças que caem e se machucam logo ficam boas. Quase sempre, quando as crianças adoecem, os médicos podem curá-las. Algumas vezes, porém, em ocasiões muito raras, uma criança se machuca ou fica doente e ninguém consegue fazê-la melhorar, e ela morre. Quando isto acontece, todo mundo fica surpreendido e muito triste. Em segundo lugar, disse eu às crianças, não quero que vocês pensem que o que aconteceu a Jonathan foi uma punição porque ele era mau.
Se vocês se lembram de alguma malcriação feita por Jonathan há alguns dias e ontem ele foi atropelado e morreu, isto não significa que, se alguma vez vocês fizeram a mesma malcriação, algo de ruim vai acontecer a vocês. Jonathan não foi atropelado porque era um garoto ruim e merecia ser punido. Ele merecia continuar vivendo, brincando e se divertindo, mas este acidente terrível e sem sentido aconteceu. As crianças que ficam confusas quando veem uma pessoa paraplégica ou deficiente, ou que correm de um cego ou de um aleijado, assustadas com a ideia de que algo semelhante lhes pode acontecer, devem receber uma explicação parecida. Eu não sei o que houve com aquele homem. Talvez tenha sido um acidente. Talvez ele tenha tido uma doença grave. Talvez tenha estado no exército combatendo para proteger nosso país e foi ferido. Mas isto não significa que seja uma pessoa ruim a quem Deus está punindo. Observem que, nas histórias infantis, corcundas, monstros disformes, pessoas mutiladas, como o arqui-inimigo de Peter Pan, o Capitão Gancho, são retratados como vilões sub-humanos a ameaçar as crianças. Bem que poderíamos tentar chamar a atenção da criança para os 95% de normalidade e não para o órgão defeituoso, nas pessoas que ela vê ou em si mesma. Por vezes, falar abertamente com o paraplégico ou com o deficiente sobre o membro artificial ou a cegueira pode facilitar a quebra da barreira ou desfazer o medo que a criança sente. Isto, contudo, nem sempre será possível. Às vezes, os aleijados e os deficientes não gostam de ser observados ou de falar sobre suas doenças. Para sua própria estabilidade emocional, eles talvez prefiram ser tratados como pessoas normais. As crianças são particularmente suscetíveis aos sentimentos de culpa. Mesmo depois de adultos, muitos de nós nunca superamos totalmente essa tendência. Uma palavra errada, até de alguém que só está tentando ajudar, servirá para reforçar a impressão de que, de fato, somos nós os culpados. Beverly ficou arrasada quando o marido lhe anunciou que ia deixá-la. Seu casamento durara 5 anos. Não tinham filhos. Ele a convencera de que o orçamento doméstico não permitia ainda que ela largasse o emprego. Brigavam, mas Beverly achava que seu casamento não era nem pior nem melhor que os de seus amigos. Então, num sábado pela manhã, ele comunicou-lhe que tinha decidido deixá-la. Disse que ela era chata, enquanto as outras mulheres com quem se encontravam eram interessantes, e que não achava justo, em tais circunstâncias, permanecerem os dois grudados um ao outro. Uma hora mais tarde, depois de fazer suas malas, estava a caminho do apartamento de um amigo. Arrasada, Beverly foi para a casa dos pais e contou-lhes o ocorrido. Eles choraram com ela, confortaram-na, alternando entre críticas ao marido e conselhos práticos sobre advogados, chaves de casa e contas bancárias. Após o jantar daquela noite, a mãe de Beverly, uma mulher carinhosa e preocupada, sentou-se a seu lado e tentou conversar sobre o caso. Querendo ser útil, perguntou-lhe sobre a vida sexual do casal, sobre suas finanças, os padrões de interação, examinando a situação sob todos os ângulos a fim de chegar à origem do problema. De repente, Beverly atirou longe sua xícara de café e explodiu. Quer fazer o favor de parar com isto? Estou cansada de ouvir talvez você não tenha feito isto e talvez você não tenha feito aquilo. Parece até que eu é que sou a culpada de tudo. Você está me dizendo que, se eu tivesse me esforçado mais para ser uma boa esposa, ele não teria me largado? Não é isto? Só que esta não é a verdade. Eu fui uma boa esposa. Não mereço o que aconteceu. Não foi minha culpa. E ela tinha razão, embora sua mãe estivesse certa em tentar falar-lhe e confortá-la. É gratuito, até mesmo cruel, dizer a alguém abalado pelo divórcio, ou pela morte, ou por um outro desastre qualquer, talvez se você tivesse agido de maneira diferente, as coisas não teriam chegado ao ponto que chegaram. O que realmente entendemos dessas palavras é sua culpa, pois a escolha foi sua. Algumas vezes, os casamentos fracassam porque os parceiros são imaturos, ou porque as expectativas de ambos os lados não são reais. Há casos de pessoas que morrem porque são portadoras de doenças incuráveis, não porque seus familiares escolheram o médico errado ou esperaram demais para levá-las a um hospital. Por vezes, os negócios vão à falência por causa das condições econômicas ou da poderosa concorrência que sofrem, não porque alguém em um posto-chave tomou uma decisão errada em um momento crucial.
Se almejamos ser capazes de reunir os pedaços de nossas vidas e continuar vivos, temos de deixar de lado o sentimento irracional de que somos culpados das desgraças, de que elas decorrem de erros ou mau comportamento de nossa parte. Realmente não temos todo este poder. Nem tudo o que acontece no mundo é obra nossa. Há alguns anos, oficiei os funerais de uma mulher de 38 anos que morrera de leucemia, deixando o marido e um filho, um rapaz de 15 anos. Ao entrar na casa da família após o enterro, ouvi uma tia dizer ao rapaz: "Não se sinta mal, Barry. Deus levou sua mãe porque estava precisando mais dela agora do que você." Concedi à tia o benefício da dúvida. Certamente ela procurava fazer Barry sentir-se melhor. Esforçava-se para, de alguma forma, dar sentido ao horrível e trágico evento. Mas achei que havia nas duas sentenças pelo menos 3 erros básicos. Em primeiro lugar, ela pediu a Barry que não se sentisse mal. Mas como poderia ele sentir-se bem no dia dos funerais de sua mãe? Por que haveria ele de fugir aos sentimentos honestos de dor, frustração e perda? Por que deveria censurar sentimentos honestos e legítimos para que a ocasião fosse menos penosa aos outros? Em segundo lugar, explicou a morte da mãe como se Deus a tivesse levado. Não penso assim. A explicação não se encaixa na minha compreensão de Deus e acabaria fazendo com que Barry, ressentido contra Deus, ficasse menos aberto ao conforto que a religião poderia proporcionar. O terceiro engano, mais sério que os outros dois, sugeria que Deus levara a mãe de Barry porque ele precisava dela mais do que o filho. Acho que entendi o que ela estava querendo dizer, que a morte da cunhada se enquadrava de algum modo nos desígnios de Deus. Suspeito, porém, de que não foi esta a mensagem que Barry captou. O que Barry ouviu foi: "É sua culpa se sua mãe morreu. Você não precisava dela o suficiente. Se você precisasse um pouco mais dela, estaríamos com ela ainda viva." Dá para imaginar o que significa ter 15 anos de idade, iniciar os primeiros passos vacilantes em direção à independência, amar e precisar de seus pais, mas mostrar impaciência pelo fato de depender deles, aguardando ansiosamente o dia em que poderá superar a necessidade que sente deles e ser completamente autônomo? Se Barry era um típico rapaz de 15 anos, ele comia o alimento que seus pais compravam e preparavam para ele. Vestia as roupas que lhe adquiriam, morava em um quarto da casa deles, pedia-lhes que o levassem de carro aonde desejava ir e sonhava com o dia em que tudo isto não seria mais necessário. Então, repentinamente morre sua mãe e a tia explica-lhe sua morte dizendo: "Você não precisava dela o bastante, foi por isso que ela morreu." Não era isto que ele precisava ouvir naquele dia. Tive de passar muitas horas com Barry, suplantando o peso da raiva inicial que ele nutria contra o representante do Deus cruel que lhe arrebatara a mãe, passando por cima de sua relutância em discutir um assunto doloroso que ele temia acabasse incriminando-o. Tive de persuadi-lo que a morte da mãe não fora sua culpa. Ela não morreu porque ela ofendera, negligenciara suas obrigações ou desejara ver-se livre dela. Ela morreu porque tinha leucemia. Disse-lhe que não sabia por que sua mãe tinha leucemia. Não sabia por que alguém contraía tal doença. Mas acreditava da maneira mais forte possível que Deus não queria puni-los, nem a ele e nem a ela. Disse para Barry o que penso que as pessoas religiosas deveriam dizer aos que sofrem os rudes golpes da vida. Não foi sua culpa. Você é uma pessoa boa e decente, que merece coisas melhores. Posso entender que você se sinta magoado, confuso, com raiva contra o que aconteceu, mas não há razão para a culpa. Como um homem de fé, vim aqui em nome de Deus, não para julgá-lo, mas para ajudá-lo. Você deixará que eu o ajude? Sempre que coisas ruins acontecem a pessoas boas, é provável que surja o sentimento de que poderíamos ter evitado a desgraça se tivéssemos agido de outro modo. E existirão quase certamente sentimentos de raiva. Parece instintivo ficarmos com raiva quando somos feridos. Se dou uma topada contra uma cadeira, sinto raiva da cadeira por estar ali e de mim por não olhar o lugar onde andava. Quando nos sentimos feridos e com raiva, é importante perguntar o que fazer com nossa raiva. Linda, uma conselheira escolar, chegou a casa certa tarde e encontrou seu apartamento saqueado. Levaram o televisor e a aparelhagem de som. As joias, presenteadas por sua avó, não estavam mais lá.
Roupas espalhadas por todo canto, a gaveta onde guardava suas roupas íntimas no chão, vazia. Linda ficou mais chocada por essa invasão de sua privacidade que pelos prejuízos. Sentindo-se quase que fisicamente violada, caiu sobre uma poltrona e chorou diante da injustiça disto tudo. Uma mistura complicada de emoções a invadiu. Sentia-se ferida, envergonhada sem saber por quê, com raiva de si própria por descuidar da segurança do apartamento, com raiva do emprego que a mantinha longe de casa e permitia a livre ação dos arrombadores, deixando-a ainda emocionalmente esgotada demais para suportar este peso adicional. Sentiu raiva contra o síndico do edifício e os policiais da esquina por não protegerem melhor sua propriedade. Raiva contra a cidade por ter tantos criminosos e marginais. Raiva contra o mundo em geral por ser tão injusto. Ela fora magoada e achava-se profundamente transtornada, porém confusa, não sabia contra quem dirigir sua raiva. Por vezes, nossa raiva é dirigida contra o responsável direto pelo que nos acontece. O chefe que nos demite, a esposa que nos larga, o motorista que provoca o acidente. Outras vezes, como nossa raiva é grande demais para ser contida, temos de encontrar alguém em quem descarregar, seja tal pessoa culpada ou não, convencendo-nos de que ela poderia ou deveria ter evitado a tragédia. Já ouvi pessoas falarem sobre a morte, ocorrida há mais de 10 anos, de uma esposa ou filho, tornando-se tais pessoas, no decurso da narração, tão iradas quanto ficaram há 10 anos contra o médico que chegou atrasado ou errou no diagnóstico. O que mais constrange em tais ocasiões são as acusações mútuas entre marido e mulher depois da morte de um filho. Por que você não tomou conta dele com mais cuidado? Por que você não se encontrava em casa, deixando-me um pouco mais livre de tudo o que tinha de fazer? Talvez se você o tivesse alimentado melhor. Se ele não tivesse se resfriado naquela estúpida pescaria. Pelo lado de minha família, ele sempre teve saúde. Seus parentes é que têm tendência à doença. Um homem e uma mulher que se amam magoam-se profundamente. Magoados, tornam-se irados, dirigindo sua raiva contra o alvo mais próximo. Caso semelhante, embora não tão trágico, é o do homem que perde o emprego e descarrega sua raiva na mulher. Ela teria feito com que ele se distraísse em seu trabalho com problemas de casa. Ela o teria desmoralizado não dando atenção devida ao patrão ou cliente importante. Por vezes, quando não encontramos outra pessoa sobre quem descarregar nossa raiva, voltamo-nos contra nós mesmos. Os manuais definem depressão como raiva contida que não é orientada contra um objeto externo. Acho que todos conhecemos pessoas que ficaram deprimidas depois de uma morte, um divórcio, uma rejeição ou perda de emprego. Permaneciam em casa, dormiam até o meio-dia, descuidavam a aparência pessoal e recusavam todas as mostras de amizade. Isto é depressão, nossa raiva dirigida contra nós mesmos. Quando nos incriminamos, nosso desejo é magoar-nos para nos punirmos pelo que nos aconteceu. E por vezes ficamos com raiva de Deus. Como fomos educados na crença de que tudo sucede por vontade dele, consideramo-lo responsável pelo que aconteceu, ou, no mínimo, por não tê-lo impedido. Pessoas religiosas deixam de ser religiosas, talvez porque achem que as orações e as cerimônias não mais exprimem seus sentimentos. Por que tenho de dar ação de graças? Talvez como uma maneira de ficar quites com Deus. E não raro a tragédia faz de um incrédulo um religioso irado e desafiador. Eu tinha de acreditar em Deus, disse-me um homem certa vez, para ter alguém a quem censurar, contra quem blasfemar e esbravejar, quando me parecesse que meu mundo estava caindo aos pedaços. No romance A Promessa, Chaim Potok conta a história de um rapaz que perdeu a razão por não poder controlar a raiva contra seu pai. Michael Gordon ama e admira tanto o próprio pai que não pode encarar o fato de frequentemente ficar ressentido e ter raiva dele. O psiquiatra Danny Saunders é a pessoa indicada para ajudar Michael por ter sofrido na pele os sentimentos ambivalentes de amor-ódio, admiração-raiva contra um pai poderoso, admirável e dominador, tendo superado com êxito tais sentimentos. Um dos personagens secundários mais fascinantes de A Promessa é o Rabino Kalman, professor no seminário rabínico frequentado pelo melhor amigo de Danny, que é o narrador do livro.
O Rabino Kalman é um sobrevivente do Holocausto. Sua esposa e filhos morreram nos campos de concentração. É um judeu rigidamente ortodoxo, que considera pecado até mesmo questionar acerca de Deus e sobre a maneira como ele age. Deve-se acreditar de todo o coração, sem dúvidas. Embora Potok não tenha explicitado claramente, eu entendo que o personagem do Rabino Kalman está em paralelismo com os de Danny Saunders e Michael Gordon. Da mesma forma que Michael ficou doente por não poder lidar com a raiva contra o pai, o Rabino Kalman tornou-se um tirano, sem qualquer simpatia humana, por não poder enfrentar sua raiva contra o Pai Celestial. O Rabino Kalman não admite dúvidas ou questionamentos sobre Deus, porque sabe, no fundo de sua mente, o quanto está furiosamente irado contra Deus pela morte de sua família, e também porque sabe que qualquer questionamento sobre Deus acabará em uma colérica explosão contra Deus, podendo acarretar até mesmo a rejeição de Deus e de toda a religião. E ele não pode correr tal risco. Acaso temeria o Rabino Kalman que sua raiva, se liberada, fosse tão forte que acabaria por destruir Deus? Ou não estaria ele temeroso de que, se de algum modo deixasse transparecer sua enorme ira, Deus o punisse ainda mais? No romance, Michael fica curado quando aprende a não temer a própria raiva. Sua raiva é normal, compreensível e muito menos destrutiva do que ele imagina. Compreende para seu grande alívio que não há nada de errado em zangar-se contra pessoas a quem se ama. Mas ninguém diz ao Rabino Kalman que não há nada de errado em zangar-se com Deus. Na verdade, zangar-se contra Deus não o magoa nem o leva a tomar medidas contra nós. Se nos faz bem jogar nossa raiva contra ele em uma situação dolorosa, somos livres de fazê-lo. A única coisa de errado nisto é que Deus não tem culpa nenhuma. Que fazer com nossa raiva quando somos magoados? O ideal, se estiver ao nosso alcance, será ficar com raiva da situação, e não contra nós mesmos, ou contra aqueles que poderiam tê-la evitado ou estão conosco tentando ajudar, ou contra Deus que a teria permitido. Sentir raiva de nós mesmos nos deixa deprimidos. Sentir raiva de outras pessoas afasta-as de nós, dificultando a ajuda que nos podem dar. Sentir raiva de Deus erige uma barreira entre nós e as fontes de sustentação e conforto da religião, capazes de nos levantar em semelhantes ocasiões. Mas sentir raiva da situação, reconhecê-la como algo deselegante, desonesto e totalmente merecido, gritar contra ela, denunciá-la, chorar sobre ela, permite-nos descarregar a raiva que é parte de nossa mágoa, sem dificultar a ajuda que outros nos podem dar. O ciúme é uma parte quase tão inevitável do sentir-se magoado pela vida como o são a culpa e a raiva. Como pode alguém tão ferido não ter ciúme das pessoas que não merecem coisa melhor e que receberam mais? Como pode a viúva não ter ciúmes até mesmo de suas amigas mais íntimas que ainda têm um marido que volta para casa? Que reação se espera da mulher que ouviu de seu médico que nunca terá filhos, quando sua cunhada lhe confidencia que algo saiu errado e que está grávida pela 4ª vez? De nada serve combater o ciúme com propósitos moralizantes. O ciúme é um dos sentimentos mais fortes. Toca-nos profundamente, afetando-nos em pontos delicadíssimos. Os psicólogos fazem as origens do ciúme remontarem às rivalidades infantis. Quando crianças, competimos com nossos irmãos e irmãs pelo amor e atenção limitados de nossos pais. É muito importante para nós não apenas sermos bem tratados, mas sermos tratados melhor que os outros. O pedaço melhor do frango, a porção maior da sobremesa, não representam apenas uma preocupação pelo alimento. São afirmações simbólicas sobre quais os filhos mais amados. Esforçamo-nos e competimos para vencer a luta pelo amor, não pelo alimento. Você sabia que a primeira menção ao pecado na Bíblia aparece não em relação ao fato de Adão e Eva comerem o fruto proibido, mas em relação ao fratricídio de Abel por Caim, em um acesso de ciúme por Deus ter preferido as oferendas de Abel? Quando crescemos, não superamos por completo os hábitos infantis de competição, da necessidade de ser continuamente reforçada a certeza de que somos mais amados, da mesma forma que jamais superamos totalmente o hábito de pensar em Deus como o Papai do Céu. Sofrer um acidente ou uma privação já é em si um grande mal.
Padecermos, porém, esses golpes enquanto as pessoas ao nosso redor nada sofrem é ainda pior, por despertar por inteiro a competitividade infantil que está em nós e parecer uma proclamação de público que Deus nos ama menos que aos outros. Podemos entender a lógica da afirmação segundo a qual não nos sentimos nem um pouquinho mais saudáveis quando nossos amigos e vizinhos estão gravemente doentes, nem tampouco temos qualquer prazer com sua moléstia. Sabemos perfeitamente que continuaríamos solitárias da mesma forma se os maridos de nossas amigas morressem, e realmente não desejamos que isto aconteça. Acontecerá um dia, e então teremos de lutar com nossos sentimentos de culpa por tê-lo desejado. Podemos saber de tudo isto e ainda assim ficamos ressabiados com eles por terem saúde, família, emprego, quando nós perdemos os nossos. Podemos até compreender que, com o ciúme da boa sorte dos que estão ao nosso redor, só fazemos dificultar a ajuda que eles nos podem prestar, por sentirem nossa inveja e malquerença. Magoamo-nos muito mais a nós que aos outros sentindo ciúmes, e o sabemos. Ainda assim o sentimos. Uma antiga lenda chinesa fala de uma mulher cujo filho único morreu. Em sua dor, ela aproximou-se do mestre e disse: "De que orações ou de que encantamentos mágicos dispões para trazer de volta a vida de meu filho?" Em vez de mandá-la embora ou argumentar com ela, ele lhe disse: "Traze-me um grão de mostarda, de um lar que jamais conheceu a tristeza. Nós o usaremos para expulsar a tristeza de tua vida." A mulher partiu de imediato em busca do grão mágico de mostarda. Primeiro dirigiu-se a uma esplêndida mansão, bateu à porta e falou: "Estou procurando uma casa que nunca conheceu a tristeza. Esta casa é uma delas? É muito importante para mim." Responderam-lhe: "Vieste ao lugar errado." E começaram a descrever-lhe as trágicas coisas que recentemente lhes tinham acontecido. A mulher pensou consigo mesmo: "Quem é capaz de ajudar a esses infelizes melhor do que eu, que tive minhas próprias desgraças?" E demorou-se algum tempo confortando-os. Depois prosseguiu na busca de uma casa que nunca conhecera a tristeza. Para onde quer, porém, que se voltasse, para as chouparas ou para os palácios, ela só encontrava histórias de tristeza e desgraças. Ao final, ela se envolveu tanto em amenizar a dor das outras pessoas que esqueceu a busca da semente mágica de mostarda, não percebendo que acabara por expulsar a tristeza de sua vida. Talvez seja esta a única cura do ciúme, a constatação de que as outras pessoas que invejamos por terem o que nos falta, certamente têm suas próprias feridas e cicatrizes. Elas podem até estar nos invejando. A mulher casada que tenta confortar a vizinha na viuvez talvez tenha razão para temer que seu marido perca o emprego. Talvez tenha um filho delinquente com que se preocupar. A cunhada grávida pode ter tido alguma notícia perturbadora sobre seu estado de saúde. Quando eu era um jovem rabino, as pessoas muitas vezes resistiam a meus esforços para ajudá-las em suas penas. Quem era eu, jovem, saudável, com um bom emprego, para chegar e desfiar clichês batidos sobre partilhar a sua dor? Ao longo dos anos, contudo, à medida que ficaram sabendo da doença de nosso filho e do prognóstico, sua resistência amoleceu. Passaram a aceitar minha consolação, porque não mais tinham razão para invejar minha felicidade em contraste com sua má sorte. Eu já não era mais o filho predileto de Deus, era o irmão no sofrimento, e eles podiam ser ajudados por mim. Mas todos somos irmãos ou irmãs no sofrimento. Ninguém chega até nós de uma casa que nunca conheceu a tristeza. Eles vêm para nos ajudar porque também eles sabem o que é ser magoado pela vida. Não acho que devamos desafiar uns aos outros com nossos problemas. Você pensa que tem problemas? Deixe-me contar-lhe os meus e verá como os seus são pequenos. Este tipo de competitividade não leva a nada. É tão ruim quanto a competitividade que faz surgir a rivalidade infantil e os primeiros ciúmes. Os aflitos não estão à procura de um convite para participar das Olimpíadas do Sofrimento. Convém, todavia, que nos lembremos do seguinte: a angústia e o desgosto não estão distribuídos de maneira igual no mundo, mas estão distribuídos em larga escala. Cada um leva sua parte. Se conhecêssemos todos os fatos, muito dificilmente encontraríamos alguém cuja vida seria invejável.